Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e assim como prometido lá no Twitter e também aqui no YouTube, né, nos shortzinhos que saiu agora há pouco, eu quero falar hoje de qual vai ser esse meio de campo, quais são as possibilidades que o Luiz Castro tem para o jogo contra o Bragantino, agora que a gente ficou sabendo da confirmação da lesão do Eduardo e do Lucas Fernandes, ou seja, pode causar ali uma mudança profunda ali, até em qual jogador vai fazer aquela função mais avançada, se o time vai jogar com dois meias, talvez num nível mais adiantado em relação ao primeiro volante, porém numa mesma linha, assim como a gente fez, por exemplo, quando entrou com Pires e Piazon no jogo contra o Goiás. Qual vai ser essa opção no meio? Porque a gente sabe que até tem algumas opções para mudar esse cenário. Se o Botafogo vai jogar talvez com dois atacantes, né, sendo esse terceiro homem de meio campo um cara mais adiantado, talvez o Matheus Nascimento. Quero trabalhar todas essas possibilidades no campinho com vocês hoje, agora. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo. E sem mais enrolação, bora começar a montar esse time no campinho. E pra gente começar a falar campinho na tela, né, já vou começar com a formação talvez mais alternativa, porque a gente já tem, né, inclusive o próprio Jefinho aí no time, né, lembrando que a defesa, eu coloquei a entrada do Rafael no lugar do Daniel Borges, como vocês podem ver, né, aqui pelo lado direito, mas é aquela defesa padrão que a gente já conhece, Gatito, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Agora, já foi usado o Jefinho mais centralizado em algumas ocasiões, em algumas situações de partida. O próprio Castro já admitiu essa possibilidade, inclusive, numa coletiva de pós-jogo. E o Jefinho tem características de drible, de jogo no espaço curto, muito interessantes, principalmente naquela área que a gente chama de zona 14, né? Ter essa área frontal aqui do campo do adversário em relação ao gol. E o Jefinho já foi aproveitado mais centralizado. E aí para isso a gente teria dois volantes talvez um pouco mais, entre aspas, defensivos, né? Se preocupando, claro, em apoiar ofensivamente, porque faz parte da filosofia do Luiz Castro, porém bem preocupados até com essa cobertura, né? A gente não teria talvez aquela subida que até costuma ter quando a gente tem, por exemplo, o Eduardo, né? O Eduardo costuma subir mais, um outro meia sobe também, né? Não na mesma altura, mas sobe. E aí fica, às vezes, só o Tietê aqui como base nessa jogada. A gente teve até isso em alguns momentos com o Patrick de Paula sendo essa base e o Pires um pouquinho mais adiantado contra o Fluminense. Acredito que a gente tendo o Jefinho aqui, o Jefinho ficaria mais dominante nesse espaço aqui. E talvez esses dois caras ficassem um pouquinho mais próximos e preocupados com a recomposição. E aí, para ter o Jefinho centralizado, obrigatoriamente a gente precisaria ter o Vitor Sá, né, aberto. Então o Jefinho faria a função do Eduardo e o Vitor Sá entraria na função do Jefinho, ou seja, seria trocar Eduardo por Jefinho e Vitor Sá nesse caso, né? Eduardo por Vitor Sá. Enquanto aqui na dupla de volante, a gente tem algumas capacidades, a gente tem alguns jogadores que conseguem cumprir esse papel de cobertura, e eu quero entrar bastante nesse mérito quando a gente voltar para debater esses três volantes. Mas eu acho que um desses caras, que é muito por conta do que vem apresentando nas últimas partidas, é o Tietê. Para mim, o Tietê tem vaga garantida aí hoje nesse time do Botafogo. O que resta saber é a função dele no time. Primeiro volante, segundo volante, né? A gente sabe que normalmente, quando tem o Lucas Fernandes e o Eduardo, ele fica mais centralizado, sendo até aquele 4-1, 4-1, né? É o cara da base da jogada. Porém, contra o São Paulo, a gente viu um Tietê um pouquinho mais avançado, né? Não só contra o São Paulo, também. Na última partida que o Tietê havia feito, né? Se eu não me engano, contra o Inter, ele também estava com essa postura um pouquinho mais avançada. E aí quem fazia esse primeiro papel aqui era o Danilo Barbosa, né? Danilo Barbosa, que não vai estar em condições dessa partida contra a equipe do Bragantino. Então começam aqui a aparecer dúvidas. E de cara aqui eu vou colocar um cara, né, que foi quem jogou contra o Fluminense, que é o Patrick, né? A gente pode pensar numa formação assim do Botafogo, né, talvez com o PK revezando até com o Tietê quem é esse primeiro e quem é esse segundo homem de meio de campo. Então, a primeira possibilidade aí seria essa, né? Eu vou até separando, eu acho que eu vou pedir para vocês irem tirando print e no final eu vou reunir todas as possibilidades possíveis para esse jogo de amanhã, né? Já que esse vídeo está indo ao ar na terça-feira, véspera de quarta, jogo contra o Bragantino no estádio Newton Santos. Então a primeira possibilidade seria o PK aqui, né?
E pra mim, agora já indo pra essa segunda possibilidade, agora já trazendo o Jefinho pro lado do campo novamente, a gente trabalhando agora com 3 meias, cara, essa função mais adiantada aqui poderiam ser alguns jogadores, né? Em primeiro lugar, o próprio Gabriel Pires, que teve já uma parte da carreira desempenhando essa função de meia mais avançado. No Botafogo ele ainda não teve essa liberdade de ser o cara mais próximo do Tiquinho. Em nenhum momento ele tem essa liberdade, né? Até no jogo contra o Goiás, pra mim, o Piazon é quem chega muito mais e o Gabriel funciona mais como um arco, né, pra acionar as flechas em si. Mas é uma possibilidade, o Gabriel entrar um pouquinho mais adiantado nesse jogo que a gente tem Tietê e PK, né, mais uma vez se revezando por aqui. Outra possibilidade, né, seria o quê? Seria a gente entrar com Jacob Monte, né? E aí eu acho que poderia ser um pouquinho diferente aqui, talvez, a formatação do time, com o Jacob fechando um pouco mais na esquerda. E, cara, talvez o próprio PK sendo esse cara com um pouco mais de liberdade para subir, né? Podendo povoar espaços aqui pela direita, assim como o Jacob dá esse suporte pelo lado do campo. Ia ter bastante subida dos laterais, acredito, porque estariam sendo apoiados por esses meias. Então muda um pouco a forma de jogar, né? Mas é uma possibilidade. O Jacob entrou contra o Avaí, foi relacionado e na situação que a gente está perdendo o Eduardo e o Lucas Fernandes, pode ser uma saída para esse jogo contra o Bragantino. Terceira opção que eu vou apresentar aqui para vocês nesse trio de volantes. Repetir o que foi feito contra o Fluminense, né? Onde a gente teve, na verdade, né, não era o Tietê aqui, era o Gabriel Pires, mas um PK fechando um lado, o Gabriel fechando o outro, e o Del Piage entrando no lugar do Eduardo, né, tentando dar aquela ligação que a gente sabe que não foi bem feita na partida contra o Fluminense, mas tentando conectar os dois blocos, né, principalmente meio e ataque, dando também um pouco mais de cobertura por dentro, né, aquele porte físico do Del Piage de marcação, aquele jogo mais físico de imposição. Pode ser uma saída, mas que eu não vejo como tão provável, principalmente por conta do Botafogo estar jogando em casa contra o Bragantino, vai precisar ir para cima do adversário. A gente sabe que tem deficiências, né, nessa criação, se a gente depender do Del Piage. E, né, é claro que a gente também tem a possibilidade do Piazon. A gente tem essa possibilidade de trazer o Piazon novamente para o jogo, de maneira talvez não tão centralizada, né, mas fazendo mais ou menos o que ele fez novamente na partida contra o Goiás, né, sendo a dupla do Gabriel Pires. No caso aqui ele seria a dupla do PK, né? Não acho que o PK vai perder essa vaga no time, mas vou falar de algumas variações também sem ele no time, tá? Por isso que eu digo, é um jogo muito... não tem como a gente prever. Pode sair qualquer coisa desse trio de meio campo no jogo de amanhã, né? Inclusive o próprio Jefinho preenchendo esse meio. Piazon daria aquela questão tática, aquela noção de jogo, fechar espaço também, ocupação de espaço, claro, a parte técnica deixando sempre um pouquinho a desejar, mas seria esse cara para fazer esse acompanhamento aí no meio de campo. Para mim agora, a última opção, com essa formação com PK e Tietê, e aí depois eu quero tirar o PK e experimentar outros jogadores, é o próprio Matheus Nascimento. Comentei no início do vídeo, como é uma possibilidade que também já foi usada durante a partida, do Matheus Nascimento não entrando nem mais centralizado, mas sendo quase um segundo atacante, subindo junto com o Tiquinho. E aí a gente vai precisar desse meia aqui subindo bem, né, que no caso seria o PK. E aí o Matheus faria esse papel, tentando empurrar o time adversário para trás e criar, né, aquele espaço aqui na zona 14 para um PK chegar finalizando, que pode ser uma estratégia boa, porque a gente sabe da finalização de média a longa distância do PK. Então, para mim, seria a terceira possibilidade. Também é implicar numa mudança de estilo de jogo, de uma certa forma. Eu quero saber aí de vocês nos comentários o que vocês fariam em relação a isso. Qual seria o meio-campo de vocês, né? Mas agora eu quero falar de um possível meio-campo sem PK. Se a gente tira aqui o PK, né? Um pequeno parênteses, inclusive, antes, existe uma pequena possibilidade do próprio Vitor Sá ser esse cara por dentro, né? Pra eu não me esquecer depois. Ele já fez isso, não fez bem, mas já entrou com essa função mais centralizado, não duvidaria. Revezando, eventualmente com o Jefinho, com o Júnior Santos, já que a gente não vai ter a volta do Sauer nessa partida, que seria mais uma opção para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Então, é uma opção, é uma opção. E agora voltando aí
ao que eu estava falando, sem PK, e aí que a gente pode entrar com o Gabriel Pires, né, que é quem vinha sendo o titular até então na posição de segundo volante. Aí a gente pode trabalhar com algumas variações, tendo tanto o Piazon, tanto o Jacob, tendo esses jogadores para fechar no meio. Só que a gente deixa, ao meu ver, de ter uma equipe, né, pautada nesse 4-1-2-1, né, de uma certa forma, né, esses caras quase fazendo uma dupla, e para mim passa a ter um time um pouquinho mais vertical, com jogadores povoando um espaço mais acima, com o Pires um pouco mais adiantado do que talvez o PK ficaria no jogo normal. Então aqui pode ser o Jacob, pode ser o Piazon, pode ser o próprio Del Piage, pode ser, como a gente vinha falando, o próprio Matheus Nascimento, mas aí, é claro, implicaria também numa mudança do estilo de jogo, né? Porque esse cara, o Matheus, ficaria mais avançado, aí o Gabriel Pires que teria essa liberdade maior aqui para cobrir os espaços no meio. Então existem essas variações que, cara, é literalmente uma caixa de Pandora, né? O Castro pode inovar até e buscar uma escalação no meio de campo que a gente não espera por conta dessas opções que ele tem. Ninguém conseguindo replicar o que o Gabriel Pires e o que o Lucas Fernandes, o que o Eduardo e o Lucas Fernandes conseguem fazer, mas jogadores que têm características um pouco similares e com uma qualidade técnica que pode te liberar em outras questões, né, que o próprio Lucas e o Eduardo não te ajudam. Como você ter, por exemplo, dois atacantes, né, apesar que o Eduardo tem essa presença de área, o Matheus Nascimento é um atacante, é um centroavante e busca mais esse tipo de jogo do que o próprio Eduardo, né. O que a gente sabe é que as ausências vão ser sentidas e que a preocupação do Eduardo e do Lucas para essa reta final é grande. Porém, quis trazer hoje aqui essas variações para vocês e saber um feedback do que você acha que o Botafogo deve levar a campo contra o Bragantino. Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber, porque é literalmente um mar de possibilidades para o jogo de amanhã. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, reforço o meu pedido para vocês deixarem o like, compartilharem o canal, se inscreverem e ajudar a gente a bater essa meta de 3 mil inscritos essa semana ainda. E também dar aquela moral nos outros conteúdos do canal, no short, dar aquela moral no Twitter, seguir nas outras redes sociais, aquela moral de sempre de vocês, né? E por último, sem me esquecer aqui do feedback nos comentários. Quero saber qual seria o seu meio de campo, qual seria a sua trinca de meio para esse jogo contra o Bragantino, qual seria a estratégia que você pensa para esses 3 jogadores. Não se esqueça de comentar, porque eu quero ler e quero propor reflexões lá na página do Twitter e também em vídeos posteriores de pré-jogo contra a equipe do Bragantino. Muito obrigado mais uma vez a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!